teu nome. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Em Mateus 5. Já faz uns dias Deus colocou essa palavra no meu coração. E a gente vai orando e Deus confirmando. Quando Deus quer mudar a palavra, Ele muda. Até na última hora que a gente está em cima do altar, Deus muda a palavra quando Ele quer mudar. Mas eu entendi de Deus que a palavra é essa. Então vamos estar lendo essa palavra, né? Salve ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Mateus 5, o Sermão da Montanha. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vós injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, igreja? Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Nós já podemos sentir a presença do Senhor Jesus aqui neste lugar. Ele está aqui para ser adorado, juntamente com a sua comitiva de anjos, porque onde Ele vai, a sua comitiva de anjos está a seu redor. Por onde Ele passa, os seus anjos estão a seu redor. E eu creio com certeza que o prazer do Senhor é nos abençoar. Eu creio com certeza que o prazer do Senhor é nos amar, amar cada dia mais, porque o Senhor nos ama, né? Por mais que às vezes somos falhos, somos pecadores, somos imperfeitos, às vezes somos ingratos, mas o amor de Deus, ele não tem variação, porque Deus, ele é fiel. A fidelidade de Deus não tem variação, né? Deus ama e pronto. E Ele nos ensina a amar com esse amor dele, porque a partir do momento que nós podemos amar com o amor de Deus, nós também aprendemos a amar incondicional. Aleluia. Quando amamos incondicional, a gente não olha para os defeitos das pessoas, a gente não olha para as coisas que as pessoas fazem de errado. O nosso amor, ele não varia. A gente ama e pronto, porque Deus nos ensina dessa forma. Deus nos ensina a amar verdadeiramente. Deus nos ensina a ter compaixão. Deus nos ensina a amar sem olhar para os defeitos das pessoas, porque Deus não olha. Amém? Glória a Deus. Então nós lemos essa passagem aqui, no versículo 3 é escrito: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amados, pobres de espírito aqui não quer dizer pobreza material, dinheiro, não quer dizer isso. Pobre de espírito é aquela pessoa humilde, é aquela pessoa compassiva. Pobre de espírito,
Porque os soberbos e os orgulhosos, eles jamais vão pensar que precisam viver na dependência de Deus. Aleluia, Senhor. Mas o pobre de espírito que fala aqui é aquele que reconhece que precisa viver na dependência de Deus. Porque até para respirar nós precisamos de Deus. Até para andar nós precisamos de Deus. Então os pobres de espírito que Jesus está falando aqui, porque aqui é Jesus falando com seus discípulos. Os pobres de espírito que Jesus fala aqui são esses. São esses que reconhecem a soberania de Deus e que têm humildade, e que têm simplicidade e que reconhecem que precisam de Deus para tudo. E na palavra de Deus, Deus fala que sem Ele nada podemos fazer. Amém? Então, Jesus fala aqui: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essas pessoas assim, que reconhecem que Deus é o centro da vida delas, Jesus fala aqui que deles é o reino dos céus. Amém? Amém. Aqui está: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Vocês andam chorando, irmãos? Não preocupa não. Nós vamos ser consolados. Glória a Deus, aleluia. A vida do cristão não é fácil. Não é fácil. A gente tem os ventos, as tempestades, os tornados que vêm para tentar nos derrubar. Mas nós temos que colocar a nossa esperança em Jesus. A nossa esperança em Jesus. Porque a partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus, é Ele quem guerreia por nós. É Ele quem resolve as nossas causas. É Ele quem vai à frente. Porque se nós dessemos conta de viver sem Jesus, Ele não teria morrido na cruz. Então Ele morreu na cruz justamente porque precisamos dEle para caminhar. E se estamos chorando, não vamos preocupar, vamos chorar mesmo. Se estamos passando por problemas, dificuldades, às vezes a pressão vem, não vamos nos preocupar, vamos chorar diante do Senhor. Mas não chore diante de homens, chore diante do Senhor. Porque Ele conhece o seu coração e Ele luta por você. Amém, igreja? E aqui Jesus fala que nós seremos o quê? Consolados. O próprio Jesus nos consola. Quer um privilégio maior do que esse? Que Deus nos consolar? O próprio Jesus nos consolar? Quando estamos chorando, quando estamos passando por dificuldade, o próprio Jesus nos consola. E sempre nos consolará. Amém? Amém. E aqui está: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Amados, o verdadeiro cristão, por onde ele vai, ele leva a paz, ele leva a mansidão. Glória a Deus, Senhor. Sabe? É uma pessoa mansa, é uma pessoa que compreende, é uma pessoa que entende, é uma pessoa que escuta mais do que fala, é uma pessoa que tem um verdadeiro sentimento de amor pelo próximo, né? Não é um sentimento fingido, não é um sentimento ruim, mas um sentimento bom pelo próximo. E aonde ele vai, ele leva a mansidão. Aonde ele vai, ele leva a paz. Aonde ele está, a paz reina, a mansidão chega. Ele chega no lugar onde está a tribulação, o tormento. A pessoa que é mansa consegue dar uma palavra ali naquele momento que faz aquela situação se acalmar. Então esse cristão verdadeiro, ele leva a paz, né? Aleluia. Amém, Amém. Glória a Deus. e aqui, no versículo 6, bem-aventurado. E aqui fala que eles herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra prometida por Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O verdadeiro cristão que tem fome e sede de justiça, que foge da mentira, que não mente, que não é falso, que não age com hipocrisia, ele
tem sede de justiça, ele gosta de fazer o que é certo, o que é correto, não somente quando está na igreja, mas em todos os lugares por onde ele vai. Ele gosta de fazer o que é correto. Esses são os que têm sede e fome de justiça. E por onde eles vão, eles levam essa justiça, eles levam essa certeza de que Jesus faz com que nós possamos ter justiça, de que Jesus, que é o justo juiz, está conosco. Então nós procuramos sempre viver a justiça de Deus, sempre viver o certo, para que a gente não venha se perder nesse mundo, né, pecaminoso. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se você é misericordioso com o seu próximo, Jesus é misericordioso com você. Ele fala que alcançarão misericórdia. Então, se a gente planta misericórdia na vida do nosso próximo, Jesus também é misericordioso conosco. Aqui no versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Para mim, amados, esse versículo aqui é o mais bonito, é o que fala mais ao meu coração. Porque a pessoa, quando ela é limpa de coração, ela não tem maldade. Ela não pensa mal no seu próximo. Ela não faz as coisas erradas. Aleluia. Sabe? Ela não guarda mágoa, né? Ela perdoa. O coração dela é limpo. Limpo. Ela tem a consciência limpa. Ela tem um coração em paz. Por onde ela anda, ela sente paz. Ela sente leveza. Né? Isso é pureza de coração. Glória a Deus. Né? É aquela pessoa que todo dia, quando vai orar, fala: Senhor, se eu fiz algo, Senhor, para manchar minhas vestes, se eu fiz algo que o Senhor não se agradou, se eu fiz algo, Senhor, que o Senhor não gostou, limpa, tira do meu coração, tira da minha mente, me transforma. Eu não quero mais agir dessa maneira. Esses são os limpos de coração, porque em todo tempo eles querem ter um coração limpo diante do Senhor. Aleluia. E aqui fala que os limpos de coração verão a Deus. Porque a partir do momento que você é limpo de coração, que Deus limpa o seu coração, a sua intimidade com Deus vai crescendo também cada vez mais. Você passa a ter experiências com Deus que você ainda não teve. Aleluia. Amém? Amém. Versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A pessoa que leva a paz, aonde vai? Aonde vai, ele quer pacificar. Aonde vai, ele foge de confusão. Aonde vai, ele foge de briga. Ele foge de coisa errada. Ele foge de fofoca. Ele foge de tudo de errado. Esses são os pacificadores. Né? E aonde vai, a paz está junto com ele. Amém? Aleluia. Amém. Aqui fala: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então Deus tem em nós aqueles que levam a paz, que gostam de conflito, de briga, de coisa ruim, de coisa errada. Deus fala que nós seremos chamados filhos dele. Amém? Amém. Versículo 10: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Desde que Jesus colocou os pés aqui nesse mundo, ele sofreu perseguição. Com Jesus não foi diferente, né? Aquele rei mandou matar muitas crianças para ver se conseguia matar Jesus no meio daquelas crianças. Quantas mães choraram pelos seus filhos, porque o rei queria matar, mandou matar as crianças pequenas, porque achava que Jesus ia estar ali no meio, para que Jesus fosse morto também. Porque o inimigo nunca quis que Jesus
tempo, o inimigo observava Jesus por onde passava para tentar derrubar Jesus. Então, com nós, os filhos de Deus, não é diferente, irmãos. Não é diferente. O inimigo sempre vai trabalhar para procurar de uma forma de nos derrubar, de nos matar espiritualmente, né? Porque a pior morte é espiritual, né? A morte física, né? A gente morre, se a gente estiver com Jesus, a gente vai para o céu, a gente vai morar com Jesus. Aleluia. Então a morte física não é o problema. O problema é a morte espiritual, né? E o inimigo, ele age mesmo com muita fúria para tentar nos matar espiritualmente, nos trazendo desânimo, sabe? Nos trazendo, às vezes, angústia, nos trazendo depressão, às vezes querendo que a gente fique dentro de uma caverna, que a gente não sirva a Jesus, que a gente não faça a obra, né? Então, em todo o tempo, ele vai sempre usar, né, uma brechinha para tentar nos impedir de caminhar. Aleluia. Porque com Jesus não foi diferente. Quando Jesus pregava, Jesus estava pregando, estava curando paralíticos, cegos, surdos, mudos, os fariseus estavam sempre ao redor observando para ver se achava algo de errado em Jesus para acusar, algo de errado em Jesus para tentar matar ele, né? E todo o tempo. E quando os fariseus não estavam ao redor de Jesus, eles mandavam espias. Eles pagavam pessoas para irem ficar observando o que Jesus fazia, para ver se pegava Jesus em algum erro, para tentar matar Jesus antes do tempo, para que Jesus não se cumprisse a missão que ele tinha até no dia certo. Porque Jesus, quando veio a essa terra, ele tinha até o dia de morrer. Ele tinha tudo planejado. Deus tinha tudo planejado para a vida de Jesus. Mas muitos tentaram tirar a vida dele, tentaram acusar ele, acusavam, mas não achavam ele em Jesus. Né? Tentavam acusar ele para que ele não cumprisse a sua missão de chegar ao dia que ele teria que morrer por nós numa cruz. Então, conosco hoje não é diferente. Aqui fala, ó, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Jesus falou isso. Falou para os seus discípulos, vocês são bem-aventurados. Se caso estiver acontecendo isso com vocês, vocês estão no caminho certo. Vocês estão fazendo o que eu estou mandando. Vocês estão vivendo sob a minha direção. Por quê, irmãos? Porque quando a gente está fazendo o que o inimigo quer, quando a gente está vivendo uma vida fora da direção de Deus, não vai acontecer essas coisas com a gente. O inimigo não vai se preocupar conosco. Mas a partir do momento que você busca a direção do Senhor, a partir do momento que você quer viver uma vida de santidade, quer viver uma vida de purificação, quer ter o seu coração puro, quer realmente servir a Jesus, quer realmente ser uma filha de Deus, o inimigo vai se levantar e ele vai usar brechas para que derrubem pessoas. Então é por isso, irmãos, que nós temos que estar firmados na rocha que é Jesus. Porque aí quando vem a calúnia, a difamação, quando como Jesus fala assim, fala aqui, quando inventarem mentiras contra vocês, o que Jesus faz? Jesus vai nos galardoar por tudo isso que passamos. Aleluia, Senhor. Por tudo isso que passarmos. Então vamos dar a glória a Deus no choro, na alegria. Vamos dar glória a Deus na doença, na saúde. Vamos dar glória a Deus na fartura e na escassez. Vamos dar glória a Deus em todo o tempo. Porque
sermos provados. Nós estamos, lembrem sempre disso, irmãos. Nós estamos nessa terra para sermos provados por Deus, para sermos um dia aprovados para entrar no reino dos céus. Então lembre sempre disso. Quando a gente estiver passando por alguma situação, você lembra sempre que Deus permitiu aquela situação e que você está sendo provada. Se você não passar na prova, a prova vai voltar até você passar. Porque nós precisamos ser aprovados para que um dia a gente possa entrar no reino dos céus. Amém? E aqui no versículo 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, irmãos, quando nós vivemos na dependência, quando nós choramos por Jesus, quando nós somos mansas, quando nós temos fome e sede de justiça, quando nós somos misericordiosos, quando nós procuramos ter o nosso coração limpo diante do Senhor, quando nós procuramos ser pacificadores, levar a paz por onde formos, quando nós formos perseguidos, injuriados, nós temos uma certeza: aleluia, que nós vamos ter um grande galardão nos céus. Glória a Deus. Jesus fala no versículo 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Amém, igreja? Amém. Então, quando a gente estiver chorando, se for por Jesus, vamos dar glória a Deus. Amém? Porque nós seremos consolados por Deus e nós seremos um dia galardoados pelo grande Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu gostaria de estar orando com a igreja. Hoje teve bazar, ontem teve bazar também aqui. As irmãs já estão cansadas.